Deixa eu te explicar de forma simples por que as verdades religiosas se tornaram intragáveis para você, por que te incomoda tanto, por que você fala assim, tem alguma coisa errada, porque a priori você não era nada, mas foi lá uma abelhinha, fecundou aquela flor do pé de manga e você se tornou aquele fruto lá na religião. Então você está lá na árvore, aquele fruto bonito, frondoso, cheio de teologia. Não, que no aramaico é assim, assado. Não, que no grego, e aí você acha que você é aquele fruto bonito de terno lá na porta da igreja. Bendito do Senhor, como você está, a paz do Senhor. E está tudo muito bem, não só na igreja evangélica, mas na católica, até mesmo no espiritismo. Você se enche daquelas doutrinas e aí você fica todo carnudo, achando que você é aquele fruto bonito lá na religião, porque você já leu todos os livros, você sabe tudo, você é um médium, o bambambam, você senta na mesa, você recebe o espírito tal, você dá aula da escola dominical, você canta no grupo de louvor, você fica todo carnudão bonito lá. Só que aquelas verdades começam a te incomodar lá na religião. Por quê? Porque você descobre toda a politicagem. Que só o sobrinho do líder lá consegue um cargo de liderança. Que só o filho do líder consegue ser o presidente do grupo não sei de que lá. Você descobre que aí o dízimo que é usado para comprar o carro do pastor, que não é um carrinho, é uma Porsche, que aí o pastor chega de helicóptero lá na sua igreja, lá e desce no teto, que aí o pastor se locupleta e compra uma fazenda. Tudo bem, os pastores, os líderes de qualquer que for a religião, se alimentar da gordura que é trazida do sacrifício lá, como é feito no Antigo Testamento. Mas aí o cara ficar milionário, isso aí eu sou contra, eu condeno. E aí você começa a ver essas práticas, e aí você vai murchando, e aquela verdade começa a não fazer tanto efeito para você, e aí você começa a me ouvir, e aí você fala assim, pronto, agora eu larguei de mão aquela carne toda, aquele achismo que eu tinha, aquela teologia toda, e agora eu sou desperto. Eu comecei a ler o Caio, comecei a ouvir o Flávio, agora eu sou o despertão. Agora eu sou o despertão, eu estou desperto, está tudo certo. Mas aí você descobre que tem uma porta além, que você não é aquele caroço que largou aquela carne, que você ainda tem algo a perder. Você descobre que você é algo maior, e você descobre que você tem a crescer, a contribuir, você descobre que você é um meristema. E aí você largou toda aquela casca que você tinha pro lado, da religião que ficou lá do passado, do ego, do egoísmo, e aí você começa a entender que você é algo maior, mas a caminhada ainda não parou, porque você descobre que você tem que ser plantado numa terra, enfrentar algumas larvas, enfrentar o sol, enfrentar a chuva, e aí você se torna uma mudinha, para depois você crescer e começar a dar frutos, começar a criar novas mentalidades. E assim funciona o sistema. É assim que funciona, porque você começa a compreender a forma de operar da religião. Qual é a linguagem que a religião usa? A linguagem que a religião usa é o medo, é a culpa. Só que o problema está aí. Quanto mais medo e culpa a religião coloca em você, porque se tirar o inferno da igreja, acabou. O que mais você vai achar lá na igreja, né? Do medo, do inferno e a culpa de ter pecado? Então é uma linguagem que eles usam. Por isso eu me incomodo tanto com a religião, por causa da linguagem que eles usam. É o medo. Se fosse a linguagem do amor, não, você vai mudar, porque se você mudar, existe a lei da causa e efeito. Eu vou ler aqui para vocês a lei da causa e efeito. Olha só o que fala aqui o Caio pra gente, presta atenção. Olha, o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Então a religião ignora essa lei da causa e efeito. Não existe castigo. Existe você vibrar no medo e culpa, e aí você vai criar mais motivos de ter medo e culpa, porque você ressoou, você entrou em coerência com essa loucura que a religião prega, que é o medo e a culpa do inferno. Enquanto isso, o seu líder está loucupletando, comendo nos melhores restaurantes, morando na barra de frente para o mar. Então, não existe punição ou prêmio, existe pagamento, existe lei da causa e efeito.
Toda causa tem o seu efeito. Está escrito aqui o Caibalion. Você plantou, você vai colher. Você fez o mal, nós deixamos de fazer o mal porque nós vamos para o inferno? Não é porque nós somos bonzinhos. É porque nós somos inteligentes. E aí nós passamos a fazer o bem porque nós vamos ressoar, nós vamos entrar em coerência com o bem e vamos receber o bem. Jó falou assim, ó, tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então ele deixou um código lá. Aquilo que você sentir, tudo aquilo que eu temia me sobreveio, vai vir sobre você. Você sentiu medo, vai receber mais medo. Você sentiu expansão, tá feliz, o seu coração abriu quando você fez mais alguma coisa, as portas vão se abrir para você. Você sentiu amor, vai receber mais amor. Sentiu raiva, vai receber raiva. Então é questão de eu ser bonzinho? Não, é questão de eu ser inteligente. Não existe castigo, existe causa e efeito. A lei do Caibalion não é castigo, não existe castigo. Então nós não precisamos lutar aqui do lado de fora conforme a religião nos prega. O que nós precisamos? Ser inteligente e escolher em que nós vamos ressoar. E escolher com o que nós vamos entrar em coerência. Com medo da punição ou querendo um prêmio? Não, nós vamos escolher vibrar com o coração aberto naquilo que expande a nossa consciência. E aí nós vamos receber isso aqui, ó, portas abertas. Então a minha briga com a religião é a linguagem que ela usa, o medo do inferno. Que se tirar o inferno da religião não sobra nada. Então quando nós descobrirmos que nós não somos a manga, que nós não somos a casca da manga que eu já joguei fora aqui, ó, nós não somos essa casca, que nós começamos a existir a partir disso aqui, ó. Nós somos o meristênio, e aí nós temos a nossa individualidade aqui, ó. Porque tudo isso aqui ficou para fora. Tudo isso aqui ficou para trás, ó. A carne, que é a teologia, o caroço, que é o nosso ego, e aí sobrou o quê? A nossa essência, a nossa potencialidade, o nosso potencial está aqui dentro, ó, de sermos uma árvore de 7, 8, 9, 10 metros de altura e alimentarmos muitas pessoas, sermos sombras, alimentarmos com essas informações aqui, para que as pessoas acordem. Então você é isso aqui, ó. A sua essência é isso aqui, a sua potencialidade está isso aqui, ó, dentro de você, na escolha daquilo que você vai vibrar. Vai ficar aí na sua religião vibrando medo da punição, vibrando culpa porque você pecou? Não mude, olha só. Você não vai deixar de fazer porque você é bonzinho, não, mas porque você é inteligente, sabe que se você fizer o errado, vai voltar na mesma moeda para você. É sobre isso. Lei da causa e efeito. A sexta lei do princípio causa e efeito. A sexta lei do Caibalion. Me fiz claro. Fiquem com Deus, um forte abraço. Foco no alvo.